Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o Mercado e Companhia, e o Canal Rural dá continuidade hoje à série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. Cada participante vai ter 10 minutos que vão ser contados a partir do início da primeira resposta. O tempo vai aparecer em um cronômetro na tela da sua TV e o áudio vai ser cortado ao fim deste tempo. Hoje nós recebemos o senador Álvaro Dias, pré-candidato pelo Podemos. Muito boa tarde, senador. Oi, boa tarde. Primeiro, a gente gostaria de conhecer as suas propostas para o agro. Olha, primeiro eu tenho que dizer que os nossos governantes têm sido muito urbanos. Nunca colocaram os pés descalços no interior do país para reconhecer e valorizar a força que vem do campo, o valor do agricultor, do agronegócio, que tem carregado o Brasil nas costas. É bom sempre relembrar, nos últimos 25 anos, nós tivemos um superávit na balança comercial de mais de 300 bilhões de dólares, graças única e exclusivamente à agricultura, que obteve um superávit de mais de 900 bilhões de dólares. Os demais setores da economia tiveram um déficit de mais de 500 bilhões de dólares. No ano passado, por exemplo, nós tivemos o agronegócio com um superávit de 81 bilhões, crescendo 13%, enquanto o produto interno bruto cresceu apenas 1%. Ou seja, a agricultura de novo sustentando o agronegócio. Eu entendo que não basta uma política agrícola ali restrita ao Ministério da Agricultura. Nós dependemos de uma política de Estado, porque envolvemos na política de Estado, em benefício do agronegócio, todos os setores da administração pública. Transportes, portos, ciência e tecnologia, Ministério da Fazenda e Planejamento, essencialmente. Portanto, trata-se de instituir uma política de Estado que vise recuperar a infraestrutura e logística, armazenagem. O déficit é de 70 milhões de toneladas de armazenagem. A ausência de armazenagem obriga o produtor rural a vender quando o preço está na bacia das almas, muitas vezes, né? Ele não tem onde guardar o produto. A questão da infraestrutura, transporte, em alguns casos, o custo da produção fica na conta do transporte 30%. Lá nos portos. Enfim, nós não temos um sistema ferroviário adequado, compatível, nós não temos também hidrovias para escoamento da produção. As nossas estradas estão em lastimável condição de conservação, boa parte destas estradas, enfim, as dificuldades são incríveis. Nós dependemos de uma reforma tributária para dinamizar o processo de comercialização dos nossos produtos, dependemos de superar barreiras alfandegárias, não alfandegárias, nos países ricos do mundo que importam os nossos produtos. A reforma tributária, inclusive, também vai nos colocar em melhores condições de competitividade com os nossos concorrentes, já que o nosso modelo tributário é muito atrasado na comparação com os países do primeiro mundo. Portanto, são tantas as necessidades a partir de governo competente que certamente, se essas necessidades forem atendidas, se essas mudanças forem alcançadas, nós teremos uma dinamização do processo produtivo. Bom, o senhor falou em política agrícola e política agrícola de Estado. A minha segunda pergunta é sobre plano safra. Muito se reclama das atuais taxas do financiamento agrícola, que nesse momento os juros até superam a taxa básica de juros da economia brasileira. Qual a sua proposta nesse sentido? É uma outra questão essencial. Se nós reduzirmos as taxas de juros, o governo não terá que subsidiar taxas de juros à agricultura e terá recursos para o seguro rural, por exemplo, ou até mesmo para um programa de armazenagem ou de extensão rural, de apoio técnico, para melhorar a produtividade. Olha, nós podemos praticar taxas de juros de 2%, 3%, como nos Estados Unidos. Por que não? Há uma queda hoje na taxa de juros no Brasil, mas é preciso reduzir ainda mais significativamente as taxas de juros e certamente estaremos impulsionando os resultados da produção agrícola no nosso país.
Bom, o senhor agora há pouco defendeu uma reforma tributária. Eu quero saber se o senhor é também favorável à reforma da Previdência. É um candidato reformista? O Brasil é um país à espera de reformas. E a palavra reforma foi desgastada pela incompetência e pela ausência de credibilidade dos nossos governantes. Então é preciso recuperar credibilidade e promover reformas, sim. Nós estamos no fundo do poço em matéria de finanças públicas. O déficit público se agigantou, a dívida pública cresceu de forma avassaladora e nós precisamos reequilibrar as contas públicas do país. Aliás, é fundamental descolar a economia da atividade pública no Brasil. Enquanto a economia caminha com as suas próprias pernas, nós procuraremos a curto prazo reequilibrar as finanças do país, porque o Brasil foi desarrumado. Se o governo fosse uma propriedade privada, a falência teria sido decretada. O governo faliu, ele foi assaltado. Houve uma pilhagem do patrimônio público no país nos últimos anos. Hoje nós temos 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, 15 milhões de brasileiros vivem com até R$ 136 por mês. E é um país rico, potencialidades econômicas extraordinárias. O mundo vai precisar produzir 60% a mais do que produz hoje até 2050, quando teremos 9 bilhões e 800 milhões de habitantes. E 40% disso tudo terá que sair do Brasil. Veja que patrimônio que temos à nossa disposição. Se tivermos competência para administrar bem esse patrimônio, teremos décadas de prosperidade no nosso país. Senador, nós temos pouco mais de 3 minutos. A minha pergunta agora é sobre segurança, um tema que tem preocupado muito o homem do campo. Como melhorar esta situação? Qual a sua principal proposta? Olha, toda vez que se fala em proposta para segurança, para educação, para saúde, infraestrutura, geração de emprego, eu retomo a tese da refundação da República. Por quê? Porque para tudo há necessidade de recursos. E os cofres foram raspados, exatamente porque desarrumaram o país. As leis não são respeitadas. Nós elaboramos as leis e as descumprimos. A refundação da República significa mudar esse sistema corrupto e incompetente, que é a fábrica de escândalos, que é a matriz dos desgovernos. E com a refundação da República, com todas essas reformas, reforma do Estado, reforma política, reforma da Previdência, reforma tributária especialmente, reforma do sistema federativo, nós vamos recolocar recursos nos cofres do governo para atender às necessidades, no setor de segurança, inclusive, porque os especialistas apresentam todas as soluções para o setor, mas sempre se esbarra na necessidade de recursos. Não há recurso. Então, é fundamental restabelecer a capacidade de investimento produtivo do Estado brasileiro para resolver os problemas em todas as áreas, inclusive da segurança pública. Há projetos de lei que pretendem tornar invasão de terras crime de terrorismo. O senhor é favorável a essa ideia? Eu sou favorável a cumprir a lei. Nós já temos lei demais. O que falta é autoridade. Eleja um presidente da República competente, com experiência administrativa e com coragem para impor o respeito à lei, um presidente que restabeleça a autoridade no país, e não teremos necessidade de nova legislação, porque o que temos é suficiente para exigir o cumprimento da nossa Constituição. A propriedade privada é intocável. Quem invade a propriedade privada produtiva tem que ir para a cadeia. É assim que deve agir o presidente da República. Não vamos ficar inventando novas normas, novas leis para não serem cumpridas. Senador, o senhor tem um pouco mais de 1 minuto e eu quero aproveitar esse tempo para lhe fazer uma última pergunta. Pesquisas que estão sendo divulgadas agora mostram o ex-presidente Lula que está preso liderando o cenário da intenção de votos. Como o senhor avalia esses levantamentos? Se eu levasse a sério essa pesquisa, eu acreditaria que o crime compensa. Então, o candidato sairia daqui, iria ao Banco do Brasil, praticaria o assalto e subiria para o primeiro lugar na pesquisa. Por isso, olha, não levem a sério. Não levem a sério, porque não é hora de pesquisa agora, de intenção de voto, não. Façam pesquisa sobre o desemprego, sobre a violência,
não é, sobre as necessidades da população brasileira e esperem para fazer pesquisa eleitoral quando os candidatos estiverem já registrados. Ou nós vamos ter que aceitar essas pesquisas como uma verdadeira piada ou uma falácia, porque eu não acredito que o povo brasileiro queira eleger alguém que foi considerado pela Operação Lava Jato chefe de uma organização criminosa que assaltou o Brasil nos últimos anos. O senhor tem 15 segundos para suas considerações finais. Olha, essa é uma eleição muito importante para o Brasil, é crucial, portanto, as pessoas lúcidas e conscientes devem exercitar o protagonismo para evitar a reedição dessa tragédia que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Senador Álvaro Dias, muito obrigada pela presença em mais uma entrevista que o Canal Rural faz com os pré-candidatos às eleições presidenciais, né? Para as entrevistas durante o programa, nós estamos convidando todos os pré-candidatos e a realização dessas entrevistas vai acontecer à medida que os candidatos tenham agenda e disponibilidade para participar ao vivo durante as edições do programa aqui no Canal Rural. Todos vão ter os mesmos 10 minutos de entrevista. E o Canal Rural também preparou um conteúdo especial sobre os pré-candidatos à presidência, está no site, não deixe de acessar canalrural.com.br. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no próximo bloco e eu aguardo você. Até já!